acompanhando a revolta de uma família sobre uma decisão da justiça. E eles questionam, né? As imagens do assassinato falam por si. Não é isso, Tatuzinho? A gente viu essas imagens. Um rapaz foi espancado por 4 pessoas. Ele estava sozinho, ele foi morto. E as pessoas que espancaram e mataram esse rapaz ganharam a liberdade. Você está onde agora, Tatuzinho? Com certeza, Neila. Nós já estamos aqui no escritório de advocacia que fica no Lago Sul, que nós vamos entrevistar um advogado criminalista para entendermos melhor o porquê esses 4 suspeitos, né, de envolvimento na morte do estudante de direito João Victor, de 19 anos, estão soltos. Foram liberados aí a partir de uma decisão judicial no dia 1º de março por meio do Tribunal do Júri de Planaltina. A nossa equipe de reportagem esteve hoje pela manhã conversando com a mãe, a avó e o pai do João Victor. Eles estão indignados com essa decisão do Poder Judiciário em colocar os 4 acusados na rua. Eles que vão responder em liberdade até o dia do julgamento. Vamos acompanhar essa matéria que nós fizemos hoje pela manhã. 5 de fevereiro, em Planaltina, o relógio marca pouco mais de 1 da madrugada. Nas imagens, é possível ver 4 homens agredindo um jovem, que fica sem chance de se defender. Os assassinos fogem e o jovem fica no chão, já morto. O corpo estirado é do estudante de direito João Victor Costa de Oliveira, de 19 anos. Seu Evandro é o pai do rapaz e vive o luto de perder o filho caçula de forma tão precoce para a violência. A família espera que esses 4 criminosos assassinos, confessos pelas câmeras, pelas filmagens, né, possam voltar para a cadeia, que é o lugar deles. Os 4 suspeitos do crime chegaram a ser presos por homicídio qualificado. São eles: Vitório Joaquim de Lima Costa, de 30 anos, Douglas Ferreira Bolcher, de 24, Rodrigo Araújo Souza, de 32 e Romário Alves Pereira, de 29 anos de idade. Na segunda-feira, a Justiça acatou a denúncia contra os 4, mas ao mesmo tempo que decidiu que eles devem responder pelo crime, também determinou a soltura deles, por entender que eles não oferecem risco à sociedade. Com isso, os 4 vão ficar em liberdade enquanto o processo corre. Indignada, a família realizou carreatas para pedir por justiça. Além disso, nas redes sociais, amigos e familiares estão compartilhando a campanha de pedido de justiça pela morte do estudante, com a hashtag Justiça pelo João, prisão preventiva já. A forma que a gente tem achado de fazer justiça, né, é com o apoio, né, das redes sociais, é com o apoio de vocês da imprensa, né, para mostrar a covardia que esses caras fizeram. Ao meu lado, 2 gerações do João Victor. A avó, Dona Castorina, e a mãe, Cassandra. Dona Castorina, coração... Nossa, meu coração tá doendo demais, tá sangrando por dentro, eu não consigo mais. Eu tô tomando medicamento, tô sofrendo demais, minha saúde abalou demais da conta e eu quero justiça, Senhor, eu quero, gente, me ajuda. Esse sentimento de justiça da Dona Castorina é o mesmo compartilhado pela mãe, que está segurando a camiseta de homenagem ao João Victor pedindo justiça. Cassandra, quando você lembra do que aconteceu? Um pedaço de mim que arrancou, e junto com um pedaço veio a revolta, a impunidade, né, que tá me doendo muito, porque arrancaram tudo que eu tinha de mais valioso na minha vida. Hoje eu tô à base de medicamentos, hoje eu tô passando por psicólogo. Meu filho era tudo pra mim. Meu filho saiu aquele dia falando, mãe, bênção. Eu falei, vai com Deus, meu filho, e eu recebo meu filho morto. Gente, a dor de perder um filho já é imensa. Você perder seu filho apanhando é maior ainda, porque a gente, para educar, a gente não bate. A gente não dá na cara de um filho para mostrar para ele o caminho certo. Como é que a gente vai admitir que venham de fora bater no nosso filho? É uma dor devastadora. Aí a gente pergunta, o que a gente pode entender de uma decisão dessa? Vamos perguntar para um advogado, então, há como recorrer dessa decisão?
Por que se solta numa condição tão violenta como essa, Tatuzinho? Pois é, Neira, antes de nós falarmos aqui com o advogado, só para a gente reforçar a credibilidade do jornalismo do SBT, ouvindo todas as partes, a nossa produção entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o tribunal respondeu a seguinte nota, que não se manifesta por qualquer meio de comunicação, sobre qualquer decisão judicial. Então essa foi aí a nota do TJDFT falando sobre esse caso. Lembrando que no dia 25 de fevereiro o Ministério Público pronunciou-se aí, manifestou-se de prisão temporária para preventiva. Mas só que a Justiça indeferiu e acabou liberando esses 4 suspeitos. Para entendermos melhor nele, como você disse muito bem, ao meu lado está o advogado criminalista Alexandre Queiroz. Doutor, dessa decisão da Justiça, inclusive nós tivemos acesso nessa decisão, o porquê? Os 4 estão soltos e devem responder em liberdade até o dia do julgamento. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Primeiro, eu não poderia deixar de fazê-lo. Gostaria de prestar minha solidariedade à família das vítimas por ter perdido um ente querido. Veja bem, é necessário, quando a gente lida com justiça, que se analise a questão não só sobre o lado da emoção. Nós temos que analisar também a questão técnica da decisão, por que o juiz assim o decidiu. É importante que se verifique que, no primeiro momento, o magistrado, após uma representação da autoridade policial e do Ministério Público que requereram a prisão temporária, o magistrado, ao verificar que naquele momento era necessário para as investigações, ele assim o fez, decretou, atendeu os pedidos e decretou a prisão temporária dessas pessoas que naquele momento eram investigados e agora, com a denúncia que já foi recebida, passaram a ser réus. Então, veja bem, o que é que aconteceu? Após o oferecimento da denúncia, que é uma opinião formada do Ministério Público e a acusação, por entender que essas pessoas deveriam responder por esse processo, o Ministério Público assim apresentou o magistrado e o juiz entendeu que essas pessoas deveriam responder, esses 4 acusados, deveriam responder por esse processo. Nesta apresentação da denúncia, dessa acusação, o Ministério Público também, juntamente com o delegado, entenderam que era o caso de converter aquela prisão temporária em prisão preventiva. O que aconteceu aqui? O magistrado entendeu, e isso não é o magistrado que está dizendo, é a lei que diz, é o nosso entendimento jurisprudencial que diz, que o pedido do Ministério Público ele se baseou basicamente na questão da gravidade do crime, que foi um homicídio que realmente é um crime grave. Um crime, inclusive, foi imputado 2 qualificadoras para esse crime. Então, veja, o magistrado entendeu, com base na lei, e com base nos entendimentos da nossa justiça, que isso não seria suficiente para uma prisão preventiva. Mas, veja bem, é importante destacar que o magistrado ele não decreta a prisão preventiva, mas ele coloca outras medidas restritivas à liberdade dos acusados, como a obrigação de comparecer em juízo, não se ausentar da comarcas e outras que ele colocou para essas pessoas que estão sendo acusadas. O que o magistrado entendeu, basicamente, é que não haveria necessidade, neste momento. Isso não quer dizer que mais à frente não venha a ser decretada essa prisão preventiva. Pois não. Inclusive, sobre esse caso, até na decisão, o senhor também leu, nós tivemos acesso ao jornalismo do SBT, o juiz, ele ressalta de que os 4 autores, mesmo 2 com passagens pela polícia anteriormente, eles têm residências fixas e também trabalho, que isso alegaria que eles não ofereciam risco para a sociedade, diferentemente da vítima que hoje não está aí para, Resumidamente, o que o magistrado entendeu é que eles não teriam uma personalidade voltada para a prática de crimes. Então, como eles têm residência fixa, como eles têm trabalho, como eles não representam esse risco, pelo menos neste momento, que ele deixou claro que se praticarem outros crimes, se vierem a descumprir alguma medida judicial, pode ser decretada preventiva. Então, neste momento, isso é importante que se frise, não seria necessária a decretação da prisão preventiva. Vejam, o que a sociedade como um todo tem que entender é que a prisão não necessariamente significa uma justiça. Doutor, já que estou falando de justiça, vamos só agora ver mais uma parte que nós tivemos hoje pela manhã, conversando com os familiares do estudante morto, João Victor, de 19 anos, e a mãe está abalada. Vamos ver um trechinho dessa matéria. Como vai ser minha vida daqui pra frente sem o João? O João era um menino família, o João era um menino estudioso, o João é um menino que fazia o bem. Eu não sei como vai ser daqui pra frente. A alegria que ele trazia à minha casa se for. Hoje eu não posso mais abraçar meu filho. Hoje
verdade, eu não posso mais ouvir o eu te amo dele, que ele me dizia todo dia: mãe, eu te amo, você é minha rainha. Isso tudo foi tirado por aqueles caras assassinos. E pensaram que meu filho não tinha família, pensaram que meu filho era o quê? Era um cachorro de rua. Fizeram tudo aquilo com meu filho, não sabendo que tinha uma família que o amava. Uma família que esperava a volta dele pra casa. E eu recebo meu filho morto. Doutor Alexandre estava explicando pra gente que a lei, ela enxerga de uma forma e a sociedade enxerga de outra. A gente vai do lado emocional, a gente não vai pela lei. E a lei diz o seguinte: a prisão não é a única alternativa. Tem residência, tem outras coisas, então vamos esperar, eles não precisam ficar presos. Eles podem ter algumas restrições. Mas aí você pensa assim: eles não oferecem risco à sociedade, eles têm coragem de matar uma pessoa batendo até morrer. Alguns têm antecedentes criminais. Eles vão ficar sobre vigilância, eles têm tornozeleira eletrônica. Se a justiça falar: não, realmente eles são perigosos, vamos prender, acha? Porque há risco de fugir também. Eu queria saber que alternativas a justiça dá para que essas pessoas fiquem aguardando e fazendo o que precisa ser feito até que o processo seja totalmente solucionado e se a família tem alguma coisa para fazer com relação a isso. Doutor Anélia perguntou para o senhor, as medidas são essas restrições, né? E o que a família pode fazer neste caso, por exemplo, para reverter essa situação? A gente sabe que eles estão soltos aí e a família, lógico, está revoltada pedindo justiça, né? E é compreensível esse posicionamento da família, porque perdeu um ente querido, é perfeitamente compreensível. O que se pode fazer? Primeiro, o Ministério Público pode recorrer da decisão do magistrado. Se não concordar com a decisão do magistrado, ele pode recorrer. E a justiça pode, ou o próprio magistrado voltar atrás na sua decisão, ou o tribunal reformar. Mas, assim, é importante que se tenha em mente que mais importante do que a prisão propriamente dita, porque isso vai ser objeto de um processo. Nós podemos ter, até não sei se é o caso, eu não conheço bem o processo, acabei de ter conhecimento agora de algumas partes, mas é importante saber qual o grau de responsabilidade de cada uma dessas pessoas, se todas realmente estão envolvidas, qual é o tipo de pena que será aplicada a cada uma, porque pode ser que uma seja responsabilidade de uma parte maior, outra de uma parte menor, então é preciso que se tenha isso em mente. O mais importante se eu pudesse dar uma opinião, o mais importante aqui para que seja feita justiça é exigir que o processo seja julgado com celeridade, porque aí sim será feita justiça. Você vai ter uma opinião, no primeiro momento você tem uma opinião da acusação, que é uma opinião qualificada, de um promotor de justiça que estudou, que conhece as leis, mas ele é uma opinião dele. Você vai ter o contraditório por parte da defesa e ao final o magistrado vai decidir o que é que cada um, qual é a responsabilidade de cada um. Então é importante que, tão importante como cobrar a prisão, é que se cobre a celeridade no julgamento do processo. Aí sim nós teremos efetivamente feito justiça. Neila, doutor Alexandre Queiroz, obrigado pela atenção, doutor, estar conosco aqui, esclarecendo essas dúvidas, né, e trazendo uma linguagem mais popular para o nosso público. Lembrando, Neila, a nota que o TJ nos mandou, ela frisa ainda, encerra da seguinte forma: eles estão respondendo em liberdade, o julgamento ainda não aconteceu e, portanto, esses 4 suspeitos não foram absolvidos. Neila. Obrigada. Eu gostaria tanto de lembrar que um magistrado conversou comigo uma vez e ele disse assim: Neila, a lei, ela não traz a justiça. A lei responsabiliza. Você não tem como devolver um filho que morreu espancado. Não há justiça para um caso como esse. Há responsabilização pelo crime. Mas a justiça mesmo, só quem pode fazer é Deus. Porque quem mata uma hora vai ter que responder por esse crime também depois que vai. Obrigada, viu, a todos vocês aí pelos esclarecimentos.